Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a situação dos imigrantes aqui na capital gaúcha e o que a gente tem aqui de políticas públicas para o acolhimento desta população. Participam do programa de hoje o coordenador da Unidade dos Imigrantes e Refugiados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Mário Fuentes. Também participa do programa de hoje os vereadores Hamilton Sosmaier, do PTB, que é proponente da Frente Parlamentar de Apoio à População Imigrante, e também a vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui do Legislativo. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara para debater esse tema tão urgente, já iniciando aí o ano legislativo, ano eleitoral, ano aí em que as propostas também acabam se intensificando em vários âmbitos aí, né, para a população. E o tema dos imigrantes é um tema sempre recorrente aqui na Câmara Municipal. Eu queria começar com o Mário Fuentes, está sempre aí à disposição da Câmara, também da TV Câmara. Mário, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Queria entender um pouquinho como é que tem sido o trabalho à frente da Prefeitura aí para poder melhorar um pouco a situação, a vida, né, dos imigrantes. O senhor também, um imigrante aqui em Porto Alegre, melhorar aí as condições de vida dos imigrantes aqui em Porto Alegre. Me sinto honrado, prestigiado pelo convite e estamos aqui para prestar informações e desta forma também que a população, por meio da TV Câmara, possa tomar conhecimento das ações, das iniciativas e dos projetos em andamento que é da minha competência e atribuição como atual coordenador como citou aqui o jornalista, da Unidade dos Povos Indígenas e Imigrantes, e também o cargo me faculta a coordenar o Comitê Municipal de Imigração. Mário, e como que tem sido assim trabalhar, né, diante essa grande demanda aqui em Porto Alegre? Segundo as últimas informações que temos aqui, em 2019 existiam aí de 30 a 35 mil imigrantes aqui em Porto Alegre. Os números continuam os mesmos, aumentaram? Como é que está essa situação? Se estima entre 35 a 37 mil os imigrantes em Porto Alegre, de aproximadamente 52 nacionalidades, mas esse número ele oscila, obviamente, e justamente por essa mobilidade interna também agora dos venezuelanos. Ou seja, eles chegam a Porto Alegre por diversas modalidades da migração, que a própria lei permite, e muitos são contratados para trabalhar no interior, ou já têm familiares no interior do estado, e muitas vezes também acabam retornando para a capital. Certo. E diante esse quadro aí, Mário, como é que a Prefeitura tem trabalhado para proporcionar melhores condições para essas pessoas? A proposta aqui como coordenador da migração em Porto Alegre é um trabalho articulado em rede. Nós temos várias organizações importantes aqui que trabalham já há muitos anos e outras que estão chegando e somando esse trabalho humanitário, social, solidário. Aproveito para agradecer a todos aqui da rede de migração e também um start e uma iniciativa com a Câmara Municipal no sentido de criar a frente parlamentar, criar um ambiente dentro da Câmara, no sentido também de avançarmos com um projeto de lei, a Lei Municipal de Migração. Esse projeto de lei foi discutido durante o ano passado
no âmbito do Comitê Municipal e está tramitando internamente aqui na Prefeitura para logo mais o secretário, o senhor prefeito aprovar, seguir o trâmite legal até e ser apresentado na Câmara Municipal. Certo. Aproveitando então, já que o senhor comentou sobre a frente parlamentar, falar com o proponente então dessa frente parlamentar de apoio à população imigrante, vereador Hamilton Sosmaier, Câmara aí tentando se mobilizar também para poder trabalhar com essa pauta. Como é que tem sido, como é que foram, né, os trabalhos da frente, se já começaram, a ideia de discutir esse tema aqui para realmente fazer essa legislação ser aprovada aqui? Realmente a questão da frente parlamentar é até para trazer à luz dessa população, conforme já disse o Mário, em torno de 37 mil imigrantes, que foram, inclusive, no período da pandemia, entre as pessoas mais atingidas. Eu sei de famílias, por exemplo, que 6 pessoas da mesma família que trabalhavam em restaurantes, né, que são empregos onde muitos deles temporários, que o imigrante, quando ele sai do seu país, ele chega aqui e consegue esse trabalho, e com relação ao fato, por exemplo, do fechamento praticamente de todo o comércio, principalmente em 2020, muitos deles ficaram desempregados, né? Então, houve, claro, por parte da prefeitura, FASC, enfim, um cuidado, uma atenção, principalmente com relação a alimentos, tudo. Mas não é só isso, né? Tem uma série de outras necessidades básicas do imigrante, inclusive a questão de documentação. O Mário tem trabalhado muito bem nessa questão, e eu tive o privilégio de, na época, indicá-lo pela expertise dele, por ser um imigrante, por batalhar pela causa, por conhecer a causa, por não somente assistir, mas fazer parte também do movimento, do trabalho, e nós criarmos essa frente parlamentar do imigrante justamente para trazer não somente a luz, mas também discutir as questões que envolvem as necessidades básicas do imigrante, né? Muitas delas bem complicadas com relação, não é só a questão da língua também, é a questão da adaptação, da cultura, e são, conforme disse muito bem o Mário aqui, né, 52 nacionalidades, em torno de 37 mil imigrantes, e é muito importante que foi a criação, por exemplo, da cooperativa habitacional Migrantes do Sul, né, que é um trabalho também que tem sido feito em conjunto com o DEMAB. Então, são algumas das ações, e respondendo a sua pergunta, Felipe, essa frente ela visa realmente dar luz às necessidades do imigrante e criar políticas públicas que viabilizem, né, o contexto da vida deles aqui na nossa comunidade. Lembrando que Porto Alegre recebe muitos imigrantes, mas também tem tido o cuidado de Para concluir, enviá-los. Eu cito um caso, por exemplo, de Itapejara, onde um grupo de imigrantes foram encaminhados para uma empresa lá. Então, como eu estou falando, são várias frentes de trabalho, e essa nossa frente ela tem essa responsabilidade e esse compromisso de trazer à luz e gerar também soluções. certo. Vereadora Laura, bom, além disso tudo também, a gente também tem que lidar com a situação, com situações de intolerância, né, com relação aos imigrantes, né, nós tivemos aí um recente caso no Rio de Janeiro. Como que esse caso serve de alerta também e é pensado por aqui para daqui a pouco também investir em medidas protetivas mais efetivas para a população? Olá, agradeço o convite para poder estar aqui, cumprimento o vereador colega Milton, o Mário Fuentes também. De fato, essa é uma situação extremamente delicada, né? O Brasil é um país que, inclusive pela sua Constituição, desde o período colonial, tem no seu DNA, de fato, uma questão da sua diversidade étnica, né? De uma formação ao longo da sua história marcada pela imigração e também por outros movimentos, né, que trouxeram essa amplitude, digamos assim,
cultural. Mas, infelizmente, o Brasil, apesar da narrativa que nós temos da sua política acolhedora, inclusive legalmente uma política acolhedora, na prática há uma distinção, sim, no acolhimento entre os imigrantes, né? Olha que nós falamos aqui de um Estado colonizado, né, tanto por imigrantes italianos, de origem judaica, de origem alemã, mas infelizmente quando nós falamos de imigrantes negros, senegaleses, haitianos, a realidade de uma política acolhedora não se materializa no Brasil. A cena que nós acompanhamos na última semana, do Nós no Rio de Janeiro, é uma cena que nós vemos cotidiana, não naquela brutalidade, obviamente, mas como o racismo estrutural ele também se apresenta para um conjunto de pessoas que destinaram aqui o nosso país uma oportunidade de construir o seu futuro, sua felicidade, sua família, inclusive alguns de poder reconstruir a sua história e poder retornar para os seus países. Então nós temos aí diversos desafios, né? O desafio da adaptação e a condição de proteção psicológica dessas pessoas, a proteção do Estado para aqueles que são refugiados, né? Inclusive o respeito à formação técnica. Nós temos um contingente significativo desses imigrantes que tem, inclusive, uma formação média superior, né, à média da nossa sociedade, mesmo assim encontram-se em subempregos, né? Então, como que nós podemos mudar essa relação? Ela perpassa por uma postura diferenciada do poder público, né? No sentido de conseguir ter uma condição, digamos assim, mais próxima, de maior cuidado, para que nós possamos encaminhar essas pessoas, obviamente respeitando as suas questões culturais, como é o caso dos senegaleses com a venda de comércio de rua, enfim, né, respeitando algumas questões culturais, mas nós compreendendo uma condição de acolher de uma melhor forma a garantir uma condição de cidadania e de qualidade de vida para essas pessoas que encontram no nosso país uma oportunidade de reconstruir suas vidas, né? Sim. Mário, e nesse sentido, de que forma esse projeto de lei aí encaminhado à Câmara também pode pensar nessa questão também da segurança dos imigrantes? Que ações nesse sentido vocês também estão prevendo? O projeto, eu imagino que deve aí compor uma série de medidas. Quais são as principais dessa lei aí? Bom, aproveito também a oportunidade para manifestar meu repúdio como imigrante, como coordenador do Comitê Municipal de Imigração, contra esses atos de violência contra o imigrante congolês no Rio de Janeiro, e lamentável o que ocorre com o imigrante, com diferentes cidadãos aí por sua origem, não? Esse preconceito contra a origem, contra a sua cor, é um dos desafios que nós também estamos dispostos e estamos trabalhando, combatendo a xenofobia, a discriminação, o preconceito. E a lei, obviamente, deve comportar um parágrafo, ou até o que for, o que venha a caber, como garantir a proteção e a sua integridade, né, do migrante. Não podemos também ignorar, neste sentido, a realidade. O migrante vem com uma grande expectativa para o Brasil, ou porque é uma opção o Brasil. Muitos não vêm porque querem vir para o Brasil, vêm porque é uma opção vir para o Brasil. Tá? O Brasil se apresenta no continente como a melhor opção, né? Por uma perspectiva melhor de trabalho, de condições de vida, mas chega aqui e a realidade é aquela que nós estamos falando. Então há uma necessidade de mudar de mentalidade para mudar a realidade também do migrante. Uma reflexão também, até gostaria de já deixar aqui um convite para os vereadores, promover um seminário no decorrer do ano, uma data aí para frente, para discutir, obviamente, sobre isso, que não podemos negar. Há a necessidade de uma reflexão sobre a história, a ancestralidade e identidade do brasileiro.
Aqui a vereadora Laura Cito, ela se referiu brevemente às origens e a história do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ter isso, deve ser uma pauta permanente. Promover a tolerância, o respeito, o reconhecimento e a tolerância também com migrante e imigrante de qualquer origem. Certo. Vereador Hamilton, o senhor enquanto legislador também, enquanto vereador, como é que tem visto também essa rede, né, formada tanto pelo poder público e demais outras entidades aí na capital, para atender realmente essa demanda aí de quase 40 mil imigrantes aqui em Porto Alegre? O senhor falava da pandemia também, que obviamente trouxe muitos impactos também para essa população, mas com a configuração que nós temos hoje, né, casa de acolhimento, mais acesso à saúde, a essa documentação, o que o senhor acha que é mais urgente nesse momento aí? Eu acho que vale destacar também uma questão dentro da sua pergunta, é que existe um movimento de acolhimento paliativo, né, na sociedade, que são as instituições, são muitas delas, são instituições religiosas, católicas, evangélicas, espíritas e várias outras que têm acolhido, têm ajudado no momento da necessidade, até providenciado muitas vezes ajuda de colocar uma casa, de arrumar um emprego, enfim. Então, tudo isso é bacana, vai acontecer e vai ser eterno essas ajudas paliativas, né? Mas o mais importante de tudo isso é que se criem, né, as políticas públicas definidas de acolhimento para essas 40 mil pessoas. Por exemplo, eu participei de algumas frentes de ajuda a imigrantes, mas elas são paliativas, são de momento, são de ajudas voluntárias, de pessoas voluntárias que, entendendo a causa, acabam se esforçando, se empenhando para ajudar, e tudo sempre é muito bem-vindo. Mas é importante, e é por isso também da criação da Frente Parlamentar, e por isso também, né, da gente ter essa afinidade com o Mário Fuentes, conhecedor da causa, para que se tenha essas políticas definidas, públicas definidas. A mesma coisa, por exemplo, a questão que nós estamos vivendo hoje em alguns bairros da cidade, o problema da água, né? Não adianta levar basicamente somente o caminhão-pipa lá, né? Tem que resolver o problema, que ele fique definitivo, e que não seja só uma questão paliativa. E uma coisa muito importante é também o trabalho da orientação, né, ao imigrante, porque muitos casos que chegam até nós, o imigrante ele chega nos trabalhos e, como disse muito bem colocado a vereadora Laura Cito, no subemprego, né, onde são muitas vezes explorados por ainda não ter a sua documentação, alguns deles já com a capacidade de ensino superior, tudo lá do seu país, que vêm com essa expectativa e chegam aqui, e o que eles encontram na prática é uma luta, uma dificuldade praticamente não de trabalho, mas de sobrevivência. Então, por isso da necessidade, e algumas questões estão sendo criadas, eu até coloquei aqui, né, a questão do CRIM, que é o Centro de Referência do Imigrante, que tem feito um trabalho gratuito, não somente jurídico, psicológico, social, e mediação comunitária, serviços, né, que atualmente, são realizados aqui pelo CRDH, em virtude da suspensão do convênio, né, federal com a prefeitura. Então essas políticas elas têm que ser, na minha opinião, assim, práticas e definidas, para que não fique basicamente no paliativo, até porque eu acredito que essa população ela não vai ficar nos 40 mil, a tendência é, pelo que nós estamos vendo no contexto da nossa América Latina, ela crescer aqui no Brasil. Pois é, vereadora Laura, e pensando nisso, na sua visão, o que falta de mais concreto para quando esse imigrante chega na capital ter essa mínima orientação para buscar um emprego, para ter dinheiro para poder comer? Como que a senhora enxerga isso? Eu acho que algumas questões são bem importantes de... Peço desculpa, dentro do Covid eu fiquei com uma tosse que ainda não curou. Mas, assim, acho que algumas questões são bem importantes de serem colocadas. O vereador Hamilton falou muito bem na questão do Centro do Imigrante, né, que, inclusive, ele é muito importante, ele precisa, inclusive,
poder ampliar a sua condição de atendimento, ter uma maior divulgação, inclusive, né, mas a sua existência já é muito importante. Agora, para que nós possamos pensar do ponto de vista de uma política pública de acolhimento, nós precisamos avançar sobre uma questão do mapeamento habitacional e laboral desses imigrantes, para que nós possamos desenvolver algumas políticas públicas mais assertivas. Isso que o vereador Hamilton terminou na sua fala é muito importante. O crescimento da população imigrante que nós estamos tendo e teremos, tendo em vista um movimento de mobilidade social que nós encontramos em toda a região da América do Sul. Inclusive, o grupo que mais tem crescido em Porto Alegre tem sido, por exemplo, de imigrantes venezuelanos. Nós temos regiões da cidade, inclusive, onde nós temos diversas ocupações para a construção de habitações irregulares desses grupos que chegam aqui com um contingente de familiares, de forma já mais organizada, e que não encontram, talvez, na parte mais norte do país, né, pela já tomada, né, de um grupo expressivo de imigrantes, acabam vindo em direção à região sul do Brasil para poder se estabelecer, né, encontrando aí talvez melhores oportunidades. Então, esse movimento que ele não está instável, digamos assim, né, está em movimento, é fundamental que nós consigamos ter aí um mapeamento, acho que a frente parlamentar, proposta pelo vereador Hamilton, acho que é muito importante, inclusive, nesse acompanhamento, no auxílio, né, ao poder público aí, executivo, nesse monitoramento, enfim, nesse acompanhamento, que obviamente as entidades têm prestado um serviço muito importante, mas aqui, acho que inclusive o tema da nossa discussão é a responsabilização do poder público sobre isso, ainda que diversas entidades tenham auxiliado significativamente, não só do ponto de vista do acolhimento, da oferta de serviços, como em relação à língua, principalmente, né, mas também na elaboração de provocações, né, ao poder público para que de algumas medidas. Várias entidades têm tido esse, não só ONGs, enfim, como a própria auto-organização de alguns desses grupos de imigrantes tem sido muito benéfica no auxílio ao debate em relação a ações do poder público que são necessárias para que possam garantir melhores condições de vida, né? É um debate bem complexo, mas que também, tendo em vista, para concluir, assim, o tamanho do contingente que nós temos, também nos leva a reflexões aí mais profundas de outras ações que são importantes do Estado, né? Vi a primeira pergunta sobre a questão da intolerância, que nos abre um leque de outras reflexões a serem feitas e ações a serem tomadas. Né? Certo. De alguma maneira está tudo interligado, essas políticas precisam, né, prever isso aí. Bom, nós estamos tratando sobre a situação dos imigrantes aqui em Porto Alegre. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro.
nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre a situação dos imigrantes aqui na capital gaúcha. Participam do programa de hoje o coordenador da Unidade dos Imigrantes e Refugiados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Mário Fuentes, também os vereadores Hamilton Sosmaier, do PTB, e a vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores. Mário, a gente falava no bloco passado sobre a complexidade que é a gente poder tratar sobre essas políticas públicas, porque são muitas questões, né? E eu queria que tu pudesse trazer para a gente o que é a prefeitura, a assistência social, a saúde também tem feito, inclusive até para proporcionar melhores condições de trabalho e retirar essas pessoas da informalidade também. Bom, primeiro que é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu já fiz parte da coordenação do Fórum Permanente de Mobilidade Humana, onde tem uma trintena de instituições ali que fazem parte e os próprios imigrantes ali representados. E fui convidado, como o vereador falou, né, por essa minha experiência e minha trajetória também com a migração. Há de se considerar de que a migração é uma gestão e uma responsabilidade compartilhada. Assim, aqui há várias contradições e inconsistências o que torna o atendimento à migração um desafio maior. Por exemplo, não tem uma política nacional de imigração. O artigo 120 deveria ter sido regulamentado, me parece, no período que se implantou o programa de interiorização de venezuelanos, criando melhores condições e obviamente, fazendo a construção dessa política com os governos estaduais, municipais, onde o impacto é maior nos municípios da migração, e a sociedade civil. Eu estive propondo essa articulação em 2019, lá no Comitê Emergencial, em Brasília. Esteve no Senado Federal, convidado para dar início aos trabalhos, mas logo vem a pandemia e fiz várias propostas, uma vintena de propostas. Então, mas aqui, atendendo a sua pergunta, nós elaboramos, não digo porque também fiz parte, coordenei o grupo de trabalho para apresentar ao atual governo uma carta compromisso. Entre essa carta compromisso está a criação de uma política, embora não tenha uma política nacional, mas nós temos vários municípios que já implantaram essa política municipal de imigração e aqui não será diferente. Nós temos em andamento 3 acordos de cooperação, um com a Organização Internacional para as Migrações. Já realizamos várias ações durante o ano. Temos um acordo de cooperação em andamento com uma universidade e com uma empresa de tradução de documentos. Então aqui a entrada do migrante, ele já começa pela documentação. Ou seja, aí é que tem algumas inconsistências e uma falta assim, de como estruturar melhor o acolhimento em toda a sua dimensão. Documentação. Todos os esforços do governo e os entes públicos são reconhecidos. Por exemplo, a Polícia Federal ela realizou em novembro, com o apoio da Prefeitura e da sociedade civil, um mutirão de regularização migratória, porque antes da pandemia já tinha uma demanda reprimida para dar conta somente fazendo uma regularização, um mutirão. Nós colaboramos com esse processo. Nós temos agora para implantar um curso chamado Olhares Migrantes, foi construído no âmbito do Comitê Municipal com a sociedade civil, Olhares Migrantes justamente para fazer uma abordagem, uma qualificação com o servidor público, não só municipal, vão ser convidados servidores de outras esferas, inclusive ali da Câmara também podem participar. Ele vai ser implantado por meio da Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Porto Alegre, ou seja, ela deverá trazer uma abordagem com uma consciência humanitária da migração.
Estamos tratando aqui de questões humanitárias, ou seja, um migrante, como falei no início, ele não vem muitas vezes para o Brasil porque ele quer vir para o Brasil. Respeitosamente digo isso, porque isso é uma constatação. Vem porque o Brasil é que está de braços abertos. O que nós temos que melhorar é justamente essa estrutura interna, de como acolher melhor, como receber melhor o migrante. Sim, essa E, organização, né, Mário? Até eu vou te pedir licença de interromper e a gente poder ampliar isso. E acho que na tua próxima fala tu pode trazer mais outros dados e ações, porque eu queria só trazer para o vereador Hamilton a questão da barreira da língua, por exemplo, né? Existem muitos relatos, né, vereador Hamilton, de mulheres, mães, né, grávidas, inclusive, que têm dificuldade de atendimento na saúde porque não consegue se comunicar e já houve relatos de mortes, né? Porque não houve uma assistência sobre isso. Isso é muito grave, né? E, então essa barreira da língua poderia ser enfrentada daqui a pouco com a contratação de pessoas que pudessem fazer esse intercâmbio. Como isso pode avançar urgentemente, já vereador? temos isso na saúde, mas eu vou me referir depois, Por depois que favor. o A gente vereador pode falar. ouvir o vereador Hamilton e depois você pode complementar mais para frente. Por favor, Mário. Vereador Hamilton. Realmente essa é uma das grandes barreiras, e é justamente por isso que já pela nossa própria prática de ajuda, né, com relação ao migrante, que as instituições religiosas, muitas vezes, elas têm sido procuradas para fazer esse meio de campo, diríamos assim, né, de encaminhar pessoas, de ajudar o migrante, até com relação à questão da saúde. O problema da língua, ele não somente é um problema a nível de trabalho, por isso que muito bem falou a vereadora Lalacito, da questão do subtrabalho, onde muitas vezes são até explorados com relação à questão de honorários, salários, e às vezes até por não poder ter uma boa comunicação no sentido da língua. E entrando a questão da saúde, então, o problema é maior ainda, né? É um caos, porque às vezes ele chega lá, e relatos que nós temos, já fomos procurados, que ele chega, por não saberem se expressar, às vezes não tem aquele acolhimento, aquele atendimento da maneira que possa, às vezes, até salvar uma vida, que é o acolhimento da urgência, né? E eu sei que ali o Mário está trabalhando em cima disso, a gente já conversou sobre essa questão, porque a questão, por exemplo, do migrante, né, ela é uma questão, eu diria assim, muito complexa, de vários questionamentos. Primeiro, a questão da documentação. Depois, a questão da adaptação. Aí tem a questão dos traumas causados na vida da família, de filhos que vêm para cá, deixam os pais lá, ou os pais que vêm para cá e deixam os filhos, uma questão psicológica, uma questão que envolve, inclusive, a saúde mental do imigrante, porque é todo um processo de adaptação. Então, a questão do imigrante ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Nós temos procurado trabalhar nessa questão. Nós temos casos, por exemplo, assim que a gente está acompanhando, o imigrante veio com toda a sua família para cá e chegou aqui, os filhos adoeceram com o sistema emocional e estão sendo tratados por psicólogo, muitas vezes sem a menor condição, inclusive, para comer, para sobreviver. E é por isso que essa frente parlamentar ela traz à luz essas questões que elas não são vistas, né, pela população, e a população não entende todos os problemas, todos os traumas que são causados, inclusive, Felipe, que você citou na questão da saúde, justamente pelo problema da língua, da adaptação, da cultura, e uma série de questões. E isso tem sido trabalhado, né, mas eu diria assim, é um trabalho formiguinha ainda, mas graças a Deus tem o Mário que tem essa causa aí, que ele tem nos ajudado muito nessa questão, e como eu falei, por entender já desse processo todo. Mas é uma questão que realmente está sendo vista, está sendo trabalhada, mas que precisa ter um processo de aceleração para evitar mais doenças, traumas e tragédias como a gente tem acompanhado. Sim, e levando em consideração, vereadora Laura, até o perfil, né, de que muitos desses imigrantes vêm refugiados aqui para Porto Alegre, para o Brasil, e estão nessa situação traumática também. Sem sombra de dúvidas, né? Até estava
quando foi passar para o vereador Hamilton, o Mário falou, na saúde nós também temos esse acompanhamento, né? Eu queria aqui salientar um outro ponto que eu acho que é importante, que o processo de acolhimento, ele também é da sociedade, né? E eu acho que nós temos um contingente muito pequeno de campanhas de conscientização, né, de promoção, inclusive porque, infelizmente, hoje nós temos uma política, na verdade, geral, nacional, que questiona, né, essa imigração, né, tantos venezuelanos, enfim, temos aí falas públicas, né, de mobilização contrária. Ao longo dos últimos anos, testemunhamos uma série de cenas que fortalecem e corroboram essa narrativa, especialmente na Serra, onde nós temos um maior contingente de postos de trabalho, um número significativo de contingente de postos de trabalho, portanto, também um acirramento dessas relações e, ao rodar um pouco a região, é possível ver, inclusive, uma mudança bastante significativa, né, da composição social também, né? Mas, portanto, esse elemento de uma campanha pública de conscientização, ela também auxilia muito, inclusive para que as pessoas se tornem mais fortalecidas a buscar os serviços de apoio existentes. A gente está falando aqui de algumas lacunas nos serviços, né, oferecidos, mas nós também precisamos lembrar dos que tem e do quanto que é importante também o processo de conscientização para que as pessoas consigam acessar esses serviços, né? A dificuldade da língua é muito grande. Algum tempo atrás, antes ainda de ser eleita vereadora, eu construí uma reportagem para a URGS, né? A universidade na qual eu me formei, em relação à realidade dos imigrantes em Porto Alegre. Então, fui a campo, conversei com bastante gente, e de fato o tema da língua ele é um limitador muito significativo, né? E a gente nós temos aí uma série não só de ofertas do poder público, mas de outros grupos, né, da sociedade que auxiliam nesse processo, mas ainda temos isso como um atravancador no quesito, inclusive, de uma relação com o poder público, com a nacionalidade, no sentido de conseguir acessar uma série de serviços. Eu acho que é um tema ainda bastante delicado e que uma busca ativa nesse sentido é muito importante. Eu fico pensando, olhando Porto Alegre, por exemplo, né, na região norte da cidade, nós temos ali ocupações com mais de 200 famílias venezuelanas, né, que acabam há pouco tempo, não há uma extensiva, me corrija o Mário Fuentes se eu estiver equivocada, mas o que eu acompanho diariamente na ponta como vereadora, não vejo isso, e vejo o quanto que isso dificulta o acesso básico dos serviços, como utilizado como exemplo na saúde, mas não só, como diversos outros, né? Então é uma situação bastante delicada, e quem está se refugiando ainda, nosso Estado tem uma responsabilidade dobrada de proteger essa pessoa, na minha compreensão, né? E também na compreensão da própria legislação brasileira. Sim. Bom, Mário, você ia complementar então, né, trazendo o que a saúde também está podendo fazer com relação a isso, a essa questão da língua também, e outros aspectos que você pode trazer para a gente, por favor? Bom, com relação à língua, à documentação, todas as dificuldades que o migrante enfrenta hoje, ela obviamente, é por causa dessa realidade aí da migração. Ou seja, o fluxo da migração, ele não parou. Estamos falando aqui dos venezuelanos, uma parte aqui. Por várias modalidades, eles continuaram ingressando quando as fronteiras foram fechadas por causa da pandemia. E, obviamente, Porto Alegre também continuam recebendo. E qual é a dificuldade maior da língua? Antes, vamos falar de anos atrás, para uma pessoa migrar, ela se preparava inclusive aprendendo a língua, um pouco da cultura, da história, etc. Hoje, como o maior número de imigrantes obedece a uma migração forçada, dos venezuelanos, neste caso, dos haitianos, por desastres naturais, ambientais, etc., não tiveram esse tempo, não tiveram essa migração, ou seja, a realidade mudou repentinamente e chegam na porta da nossa casa, ou seja, no Brasil, Porto Alegre, e eles não têm realmente
essa condição, em sua maior parte, de poder aprender a língua, não tiveram esse tempo, né? Então, é um dos desafios que nós também enfrentamos aqui quando reabrirmos o centro de referência e o governo repassar os recursos, o governo federal repassar os recursos. Dentro desse convênio também está a oferta para oferecer um curso de português para, obviamente, para os migrantes. Mientras tanto, diversas organizações da sociedade civil, universidades já oferecem o ensino da língua portuguesa. Com relação e dentro dessa realidade, o serviço do serviço de saúde, este ano contratou 13 imigrantes, 2 haitianos e um senegalês, para serem esses agentes interlocutores, como intérpretes. Lá na ponta, se apresenta lá uma situação e estão lá os servidores lá do Haiti, lá do Senegal. Isso também vem de uma proposta discutida o ano passado para a criação de um plano municipal de imigração. Paralelo, quero dizer, a oportunidade me permite, quero dizer que ao mesmo tempo que nós estaremos encaminhando o projeto de lei de imigração, também é um compromisso para este ano criar o Plano Municipal de Imigração. Tá? Assim também a FASC, ela também conversando com a atual presidente, ela busca uma forma de como contratar imigrantes para o serviço de rua, para o serviço nos CRAS, uma proposta que já a gente vem apresentando desde o ano passado. Sim. A E o gente Cine observa também. na tua fala, né, Mário, bastante trabalho realmente que está sendo desenvolvido, né, e realmente a gente tem percebido pelas falas de todos vocês o quanto isso é complexo, e acho que retomando um pouco o que a vereadora Laura traz, né, vereadora Hamilton, essa também dificuldade da sociedade poder entender que esse imigrante está aqui e não está roubando o lugar de ninguém, né, ele veio aqui para buscar minimamente condições mínimas de sobrevivência, né, de continuar vivo. E vereadora Hamilton também, né, poder estabelecer daqui a pouco parcerias para campanhas, daqui a pouco rodas de conversa, como poder, né, mudar esse pensamento da sociedade, vereadora Hamilton. Eu acredito que essa fala é muito importante de trazer para a sociedade, né, a vida do imigrante. Né? Por isso que eu fiz a questão de citar as questões que envolvem o psicológico, a mudança de cultura, tudo isso, e os problemas, né, que são criados muitas vezes na família do imigrante, justamente por essa mudança. Então, essa conscientização da sociedade, ela é muito importante, né? Graças a Deus que algumas políticas estão sendo desenvolvidas. Só dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, só o Cine em 2020, 2021, ele atendeu 979, né, imigrantes que foram atendidos no Cine. Então, o poder público, embora ainda precise avançar muito mais, mas o poder público tem feito a sua parte, né? E como eu falei, tem pessoas como o Mário que, por ser um imigrante, por estar aqui, por conhecer a causa, tem trazido luz ao poder público, mas falta também essa conscientização da população, que quem está ali, por ser imigrante, não é um subhumano, né? Não é uma pessoa que está ali para tirar o lugar de ninguém, está ali para minimamente procurar tocar a sua vida, e inclusive nós já recebemos comunidade imigrante que nos colocaram o seguinte: olha, nós queremos trabalhar, mas nós queremos também prestar, né, o nosso trabalho, a nossa ajuda, nossa contribuição ao país e à cidade que nos acolheu. Por exemplo, adotar uma praça, adotar uma escola, porque pelo entendimento de que o país que os acolheu, né, a cidade que os acolheu, eles também querem dar essa retribuição. Então existe uma conscientização, talvez não de todos, mas de uma grande parte, por exemplo, dos imigrantes. E essa luz, ela realmente tem que ser trazida, né, para a população, das dificuldades que muitas vezes eles encontram nos seus países e chegam num país e precisam ser acolhidos, respeitados, principalmente como seres humanos, sabendo que muitos deles têm
crianças pequenas, né, crianças em formação e que estão vindo muitas vezes para um país que os não é o caso do Brasil, né, que o rejeita, mas como disse a vereadora Laura, a prática, né, do dia a dia dessas pessoas, ela é uma prática pesada, porque eles precisam ser aceitos, eles precisam ser cuidados, direcionados e, acima de tudo, né, que é a minha maior bronca, não podem ser explorados. Pois é, e aí nesse sentido, vereadora Laura, trazer também na sua fala essa importância de trazer mais oportunidades de trabalho realmente, né? A prefeitura, ela tem oferecido, até o próprio Mário falou, né, workshops de empreendedorismo, também temos várias histórias de imigrantes que aqui conseguem trabalhar com a sua área, é mais difícil, mas conseguem empreender, conseguem trabalhar com roupas, né, com várias outras formas, não somente esses trabalhos que exploram, né? É uma situação extremamente delicada, né? Nós vivemos um período de uma brutal crise econômica, não só no Brasil, mas uma crise mundial, assim, né? E junto com a crise econômica vem, de fato, sentimento, aflora um sentimento xenófobo muito, muito significativo. Isso a gente vê na Europa, na França, Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? E como eu falei anteriormente, com discursos de intolerância como nós temos, isso se fortalece e amplifica ainda mais. Essa ideia de estar vindo aqui roubar o meu trabalho, né? E, de fato, nós temos hoje uma menor oferta de postos de trabalho, de melhores melhores postos de trabalho em decorrência da crise econômica que nós temos, né? Então, isso cria um ambiente também de fortalecimento desses discursos de ódio. Então, nós podemos combatê-lo, eu coloco como um elemento bastante estratégico na condição de ofertar uma melhor política de acolhimento, né? Inclusive, pensando no trato psicológico. Nessa matéria essa reportagem que eu cheguei a fazer para a universidade, encontrei um imigrante haitiano que também era jornalista, que era âncora de um jornal, um telejornal lá, e que ao vir para cá o único trabalho que ele tinha conseguido tinha sido numa cooperativa de limpeza urbana, né? Então, assim, a gente também pensar em conseguir ter essa sensibilidade, né, de compreender que, obviamente, quando tu imigra, está mais vulnerável, né? Mas que nós temos uma série de potencialidades, inclusive, que podem ser aproveitadas da polícia técnica para o fortalecimento do nosso desenvolvimento local, né? Então, esse olhar particular, eu acho que tem uma política migratória, acho que esse projeto que vou enviar para cá, ela é muito importante, né, de poder fortalecer uma política municipal nesse sentido. Eu sou parceira de debater esse tema aqui na casa, né, porque, de fato, nós precisamos qualificar, né, aquilo que nós ofertamos para que nós possamos respeitar essas individualidades, né, acolher suas potencialidades e, assim, garantindo uma melhor condição de vida e combatendo todas as formas de xenofobia e racismo que se expressam diariamente nas relações na nossa cidade. Porto Alegre em Debate, tratando aí sobre a situação dos imigrantes aqui na capital gaúcha. Nós estamos chegando ao final do programa e, evidentemente, é um tema que requer muita discussão, muitos aprofundamentos. E, de antemão, a gente agradece aos nossos convidados pela presença aqui. E queria deixar ao final aí um minutinho para as considerações finais. Mário, muito obrigado pela presença. Sei que a Prefeitura e você também tem trabalhado bastante pela pauta, tem mais assuntos para nos trazer aí, mas a gente agradece já e deseja um bom trabalho a vocês. Obrigado. Obrigado, Felipe, à TV Câmara, aos vereadores presentes e a oportunidade que me permite, né, e o apoio que espero receber da Câmara na apresentação dos projetos aqui, plano política municipal. Como citei anteriormente, é um trabalho desafiador, mas a proposta é de uma atuação conjunta em rede, sociedade civil, poder público, Câmara. Agradeço muito pela oportunidade. Realmente agradeço também ao senhor prefeito, que ele tem nos dado apoio no nosso trabalho, o senhor secretário Leo Voigt, e
não estou animado, estou entusiasmado. Quero dizer aos meus companheiros imigrantes que o Brasil é um país de oportunidade. A realidade a gente enfrenta e pode mudá-la, porque eu também comecei lá de baixo, me formei já com 50 anos e hoje estou aqui ocupando um cargo estratégico para a migração e muito me honra isso. Ou seja, os problemas devem ser enfrentados e procurar estratégias de superação. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Mário. Bom trabalho. Vereador Hamilton, por favor. Felipe, vereador Lauracito, Mário Fuentes, muito obrigado aí por participarmos juntos do debate tão importante da questão dos imigrantes, da imigração, dos seus problemas, seus traumas, seus complexos, suas dificuldades e o que o poder público pode fazer, inclusive incluir a sociedade. Lembrando sempre que a questão, por exemplo, da causa da imigração, ela é uma missão, né? Tanto quanto, no meu modo de ver, a causa do órfão, da viúva, o estrangeiro, ele merece ter um olhar humano, eu diria assim, muito importante. E eu quero te agradecer, Felipe, por trazer esse tema tão importante, relevante na sociedade, porque são muitas questões que ainda pendentes e precisam ser resolvidas. Muito obrigado pela oportunidade de podermos trazer luz a algumas questões que são tão importantes, fundamentais para essa causa tão sofrida, tão necessária, de que tenha um olhar não somente político, público, mas também privado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hamilton. Vereadora Laura, por favor. Acho muito importante assim, que em 2017 o Brasil alterou a sua lei, tendo uma nova lei sobre imigração, alterando os parâmetros da lei baseada ainda no risco da ditadura militar, baseada na questão da segurança pública, da segurança nacional, melhor dizendo, né, e passou a tratar no âmbito dos direitos humanos, fortalecendo a ideia de que o Brasil quer ser um país acolhedor, né? E eu acho que ações do poder público que fortaleçam essa lógica de que nós devemos acolher, que nós devemos garantir condições dignas, que nós devemos respeitar os outros povos, que nós devemos garantir sua cultura, acolhê-los ao nosso país, integrá-los do ponto de vista também econômico, é fundamental essa disposição do poder público, né? Eu aqui concluo dizendo que sou parceira aqui na Câmara, no sentido de parceira principalmente dos imigrantes, no sentido de fiscalizar o poder público e também do poder executivo no sentido de elaborar medidas que possam qualificar sua condição de inclusão na nossa sociedade e de garantia de uma melhor condição de cidadania, né? Então, eu agradeço imensamente o convite. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador Mário. Obrigado a você que nos acompanhou. E não esqueça que esta e outras produções da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais e também pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.